tempo de nós orar para as pessoas que estão desmaiando, que nós queremos ver se terminamos até 6 horas, 6h30 mais tardar, devido às caravanas que vão voltar para a sua cidade e para os seus países. Vamos aqui um minutinho mais. Quem que ouvir um minuto mais o homem que não tem orelha nem ouvido falar, que era mudo também falando, e o homem sem língua que era mudo está falando? Quem que ouvir um minutinho mais, grite amém. Quem que ouvir gritar glória a Deus? Bom, Valdir, eu estava perguntando para o irmão sobre o paladar. Depois que o irmão voltou a falar, demorou muito o irmão voltar a sentir o paladar da comida e se alimentar de alimentação sólida, que o irmão só alimentava alimentação líquida, porque a língua que joga a alimentação sólida de um lado para outro, para nós mastigarmos ela, salivarmos ela, é a língua que saliva a comida. Como é que o irmão passou a engolir a comida sólida e sentiu o sabor dela e conseguir mastigar e engolir? Diz para nós, e como é que o irmão passou a sentir o sabor? Demorou muito? Ou foi no mesmo dia, depois de uma semana, depois de um mês? Como é que foi, irmão? Missionário Davi Miranda, foi no mesmo dia. Misionero David Miranda fue en el mismo día. Porque eu lembro que Deus deu novamente para mim a minha voz. Yo me acuerdo cuando Dios me dio nuevamente a mí la voz. Eu cheguei na minha casa falando. Yo llegué en mi casa hablando. E eu falei para minha mãe. Yo le hablé a mi madre. Mamãe, madre, agora eu quero comer também como vocês comem. Ahora yo también quiero comer como ustedes comen. Porque missionário, fazia um ano que eu alimentava somente de sopa. Porque misionero hacía un año que yo me alimentaba solamente de sopa. E a minha mãe preparou para mim uma comida para mim. Y mi madre preparó una comida allí para mí. Eu ali dei graças a Deus. Yo di gracias a Dios. E comecei a comer. Y empecé a comer. Igual como quando eu tinha língua. Y empecé a comer igual como cuando tenía lengua. Comecei, missionário, a sentir o paladar novamente. Y empecé, misionero, a sentir nuevamente el sabor de la comida. E a saliva que escorria pela minha boca, como eu babava, parou também. Eu nunca mais babei, missionário Davi Miranda. Y la baba, la saliva que salía de mi boca, también paró en ese mismo instante y nunca más solté babas. Fui curado, irmãos, por Jesus. Fui curado por el poder de Jesucristo. Irmãos, irmão Valdir, note bem que não foi só um milagre que o irmão recebeu. Não foi só a voz. Foi curado do paladar que não tinha mais paladar. Não podia comer comida sólida, passou a comer. E babava e foi curado da baba na hora, também acabou a baba. É mesmo, missionário, foi vários milagres em um só. Porque, missionário, se eu estivesse aqui agora, si yo tuviese aquí ahora, fue varios milagros misioneros que yo recibí. Quando eu não falava, se eu estivesse assim aqui agora, já estava todo molhado aqui, missionário, o babador. Sí, anteriormente cuando yo bababa, cuando yo llegaba a una concentración así, ya estaba todo mojado por la baba. E quando eu não babava, eu ficava fazendo um gesto, procurando assim, engolir a saliva. Entonces, si no bababa, hacía un gesto tratando de siempre tragar la saliva para adentro. E quando eu ia comer a sopa, eu tinha que fazer assim, missionário. Y cuando yo hacía la sopa, yo tenía que levantar el rostro para descer a alimentação, para que pueda descender la alimentación, porque no tenía lengua. Mas hoje não, missionário, graças a Deus, hoje consigo comer normalmente. Como muitos falam que hoje eu consigo comer mais de quando eu tinha língua. Misionero David Miranda, hoy sinceramente estoy comiendo normal. Y muchos hermanos me critican y dicen que hoy estoy comiendo más de que cuando tenía lengua. Aleluia. Gloria a Dios. É prova que o milagre de Deus aconteceu em minha vida. Esta es prueba de que el milagro de Dios aconteció en mi vida. Amém. Irmãos, então note bem, eu considero... Hermanos, miren bien, yo considero... 4 grandes milagres que ele recebeu em uma hora só. 4 grandes milagros que ele recebeu em uma sola oração. Ele não só recebeu a voz que Deus deu a ele. Ele não só recebeu a voz que ele deu a ele. Que ele estava mudo já há quanto tempo mais ou menos? Um ano, missionário. Um ano de mudo. Estava mudo há 1 ano, babando, sem paladar, sem comer comida sólida. Estaba 1 año mudo, sin sentir el sabor de la comida, que es el paladar, y también sin comer comidas sólidas.
e só babava. y solamente soltaba unas babas. O irmão babava só de dia ou à noite também? Não, sempre babava, missionário. Direto, mesmo dormindo. Mesmo dormindo, mas ser molhado. Era um sofrimento. Era grande sofrimento para mim, para minha família também, porque minha família olhava para mim e ficava desesperada, missionário. Era un sufrimiento grande para mí y para mi familia también, porque mi familia me miraba y sufría también conmigo. E o milagre, desses 4 milagres, foi na mesma hora. Foi na mesma hora, missionário Davi Miranda. Parou de babar na mesma hora e começou a falar. Na mesma hora, não. Parei de babar, assim que eu cheguei na minha casa e mandei a minha mãe preparar a comida, a alimentação. Aí parou de babar. Aí parou também. Depois de quantas horas que o irmão passou a falar que parou de babar? Umas 5 horas, missionário. E depois que o irmão passou a falar, quantos dias levou para o irmão voltar a sentir o sabor da comida? Foi logo 5 horas também, quando eu cheguei na minha casa, minha mãe preparou a comida, eu comi e já passei a sentir o paladar. Não lembra a comida como eu comeu, que sentiu o paladar dela pela primeira vez, depois de sem língua? O primeiro paladar que eu senti foi o sal. O sal. Sal. Daí sentiu gostoso. Aí gostoso. Missionária, até uma vez, Eu só tomava as coisas líquidas para não morrer. tomava as coisas ali para não morrer. Increíble, oyentes del programa La Voz de la Liberación, el relato que el misionero David Miranda está realizando al hombre que no tiene lengua y habla. Y el hombre que no tiene lengua y habla, Valdir de Souza, comenta que el primer sabor que sintió en su boca después que no tenía lengua es la sal. Es increíble esto lo que está aconteciendo aquí en Sao Paulo, Brasil. Está vendo grandes milagres aqui só nessa entrevista com nossos irmãos. Paralítico já andando aí, olha lá, olha lá. Os paralíticos andando já, irmão. Mira allí, solamente en la entrevista, los paralíticos empiezan a caminar aquí ahora. Se nós for ouvir por menor, irmão cooperador Valdir, vai demorar muito. Mas, irmão Valdir, faz alguma pergunta para o homem sem ouvido, sem orelha aí, olha aí, irmão. Hermano Olha Valdir. aí. É um milagre, ele recebeu 2 milagres. Numa hora só, passou a escutar e falar, que era mudo também. E por onde entrou o som na mente dele para ele responder? Olha aqui, a massa humana está vibrando, ouvintes, com glória a Deus e aleluia. La gran masa humana Porque está glorifica a vendo os Dios, paralíticos caminhando. porque está viendo los paralíticos que empiezan a salir de sus sillas de ruedas. Já está soltando. Tá vendo? Estava na cadeira de roda. Onde está a cadeira de roda? Levanta a cadeira de roda. ¿Dónde está la silla de ruedas? Levanta la Olha silla de lá, olha ruedas. lá a cadeira de roda que a moça saiu Ahí está el dela. misionero Só ahí. não ouviram o testemunho. Ora, se Deus faz o mundo sem língua falar, é claro que as pessoas que têm pernas e estão paralíticas vão voltar correndo em nome de Jesus Cristo. Irmão Carlos, Irmão Carlos, como que você consegue ouvir sem ter ouvido, sem ter orelha, tímpano? Hermano Carlos, ¿cómo es que usted consigue oír sin oído, sin tímpano, sin agujerito de tu oído? É um milagre de Deus, porque Deus fez na minha vida. Irmão Carlos, e aonde foi que o irmão recebeu este milagre? Hermano Carlos, ¿a dónde fue que usted recibió este milagro? Foi no Alexandre de Amorim. Foi dentro da igreja Deus de Amor. A igreja Deus de Amor. Quem orou pelo senhor? O missionário Miranda. ¿Quién fue que oró por usted? Y el joven Carlos contesta, es el misionero David Miranda. Poder ouvir novamente e falar também porque era mudo. Hermano Carlos, ¿usted está contento en este momento de oír nuevamente y hablar después de que usted estaba mudo? Eu estou muito alegre, porque Deus fez na minha vida falar e ouvir. Porque Dios, estoy muy contento, muy alegre, dice Carlos, porque Dios tocó mi vida y me hizo hablar y me hizo oír también. Irmão Carlos, e agora você vai pregar também? Hermano Carlos, ¿y ahora usted va a predicar también? Vou, você vai viajar com o irmão Valdir agora? vou. Para você aprender como é que ele dá o testemunho dele, para você dar o testemunho no mundo inteiro também. Sim ou não? Usted también va a ir con el evangelista Valdir de Souza, el hombre que no tiene lengua, para usted aprender a testificar y predicar la palabra también.
Hoje é dia da reconciliação com Deus, irmãos e irmãs. Hoy es el gran día de la reconciliación, mis hermanos y mis hermanas. As palavras finais, irmão Valdir, senão não vai dar tempo de nós reconciliarmos com Deus. Missionário Davi Miranda, as minhas palavras finais, eu agradeço em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, ao irmão também missionário Davi Miranda. Eu peço à igreja, ao ministério das igrejas pentecostal Deus e Amor, aos irmãos orar por nós, para que Deus venha abençoar as nossas vidas e também o nosso ministério, porque o meu ministério é abrir a boca e mostrar o que Deus fez na minha vida, e o nosso não é mostrar para todos que não têm ouvido, e ouve e fala também. Deus abençoe, missionário. Irmão Carlos, está feliz de conhecer o homem sem língua? Estou muito feliz, muito alegre. E Deus fez esse homem maravilhoso. E agora você vai viajar com ele? Vou mandar meu testemunho junto com ele. Próxima viagem já é para o México. Sim. Você vai testemunhar que foi Jesus quem fez você ouvir sem ouvido, sem orelha. Sim. Você vai contar que você era mudo e está falando? Vou mandar. Em nome de quem você vai testemunhar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Ahí está el joven Carlos, está prometiendo a Dios que va a testificar por el mundo entero, mostrando a todo el planeta que él no tiene oído, no tiene orejas, no tiene tímpano, no tiene agujerito, y está escuchando y está hablando gracias al milagro de Dios que recibió en la iglesia. Dios es amor.